Abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Estou brincando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. A Bíblia diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Pula comigo para o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Eu sempre admirei nos meus momentos de leitura bíblica, desde criança, essa experiência de Moisés. Eu particularmente achava o máximo o fato de que esse camarada, de uma hora para outra, vem a público e agora o seu rosto está brilhando. Isso assustou as pessoas, produziu impacto, medo. Essa foi a primeira reação dos israelitas. E eu ficava pensando que manifestação tremenda foi da glória de Deus a ponto do seu próprio rosto brilhar. Eu confesso que muitas vezes eu ficava pensando, eu queria um dia dar uma brilhadinha, nem que fosse pequenininho, só um pouquinho, né? Eu queria experimentar um pouquinho desse brilho. Muitas vezes eu desejei isso. E em janeiro de 1992, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e eu fui com alguns amigos e nós estávamos pregando em algumas igrejas lá na cidade de Angra, naqueles dias. E eu brinco que eles eram daquele tipo de crente quase que do regime do Talibã. Sabe daqueles que tem que usar até a burca. Eles pareciam acreditar que Deus criou a praia só para o ímpio, que era pecado o crente ir na praia. Embora a gente não concordasse com aquela opinião, a gente estava lá para servir aqueles irmãos e a gente também não queria de forma alguma feri-los. Então, numa atitude de amor, a gente abriu mão, e eu não sei quantos conhecem Angra, mas na minha opinião, é uma das partes mais belas da nossa costa, do nosso litoral brasileiro, né? Para você ter uma noção, são ali 365 ilhas. É um lugar assim, lindo, maravilhoso. E nós decidimos que a gente não iria para a praia, para não escandalizar os irmãos para quem a gente tinha que pregar. Mas, querido, nós ficamos lá 10 dias. No 10º dia, na verdade na 10ª noite, antes de ir embora, que não tinha culto o 10º dia, eu lembro que eu falei para os colegas, a gente podia ir na praia pelo menos para orar à noite. Já que não vai nadar, a gente podia aproveitar a criação para buscar o Criador, né? E a gente decidiu que a gente então iria fazer ali um momento de oração, uma reunião de oração. Não ia ser bem uma vigília, porque não iria até tão tarde. E estávamos lá naquela praia orando. E eu me lembro que num momento específico eu falei para os colegas, nós estávamos em 5. Estávamos orando ali os 5 e de repente eu falei para um deles, olha, não sei vocês, mas eu estou com muito calor. Eu falei, eu vou orar lá dentro d'água. O que é completamente diferente de nadar, não é verdade? Então, eu fui entrando e era uma noite muito escura, aquela noite sem lua, sem estrela, né? E era uma noite muito escura, não tinha nenhum outro tipo de iluminação ali na praia, mas eu fiquei bem tranquilo, porque Angra ali é uma baía, um mar sem ondas, é um piscinão. Além da água ser tranquila, não ser agitada, aquela areia branca fininha, demora para ficar fundo, não tem buraco. Então, eu simplesmente fui entrando até mais ou menos a altura da cintura, e de repente mora tanta glória que eu não aguentei e eu caí no poder de Deus. Que é diferente de mergulhar, eu só caí na unção. Quando eu caí na unção, eu fiquei boiando naquela água, falando em línguas, adorando a Deus. Os outros colegas resolveram também orar dentro d'água. E apesar da gente ter brincado um pouquinho na água, a gente realmente continuou a reunião de oração. Eu me lembro que dos 5, só um
né? O pastor Harold, lá de Guarapuava, que já está confirmado para o Zadok do ano que vem, aleluia. Ele foi o único que ficou do lado de fora. Eu e os outros colegas, nós estávamos ali dentro da água. A gente fez meio que uma roda ali, os 4. E a gente estava ali orando. De repente, um dos colegas olhou para mim e falou: o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei: por quê? Ele disse: olha você. E quando eu olho para minhas pernas dentro da água, eu levei um susto. Pareciam 2 lanternas. Elas estavam as 2 acesas dentro d'água. Eu achei aquilo muito estranho. E eu coloquei a mão dentro d'água para tocar na minha perna, para ver se estava tudo bem com ela. Quando eu coloquei a mão dentro d'água para tocar na perna, irmão, parecia efeito especial de filme. Saia faísca para todo lado da minha mão. E eu fiquei impressionado. O que está acontecendo? De repente eu olho para os colegas e os 3. Eles também estão com as pernas assim. Eu falei: vocês também. E eles ficavam todo mundo enxergando aquilo. Não era uma visão de um, de outro. Eu lembro que, ainda sem entender, eu perguntei para o Harold do lado de fora: você está vendo alguma coisa estranha, diferente? Ele falou: daqui parece que as pernas de vocês estão acesas. E a gente realmente ficou impressionado com aquilo. Até o momento em que Deus acendeu um fogo dentro d'água e aquilo foi para acabar, como diriam alguns. Aliás, naquele momento, um dos rapazes estava conosco, um recém-convertido, que tinha acabado de sair, ser liberto das drogas. Até quando a gente estava indo para a reunião de oração, ele estava falando o que Deus fez na sua vida. Ele começou a falar de tudo que ele experimentou. Eu lembro que eu fiz algumas perguntas e a gente estava num ponto da conversa onde ele falou: pastor, de tudo que eu provei, o mais doido até hoje é o tal do chá de cogumelo. Ele falou: tinha colega que ficava doido o dia inteiro. Teve um que ficou doido 3 dias. Ele falou: tem um que ficou doido até hoje, nunca mais voltou, tá pinel da cabeça. Quando a gente estava nesse momento, ele parou e falou: mas não quero mais falar disso. Isso é parte do meu passado, do qual Deus me libertou. Graças a Deus é uma vida nova. E de repente a gente mudou drasticamente a conversa aí. Mas quando acendeu aquele fogo dentro da água, esse colega, hoje pastor, lá na cidade de Campinas, o Luiz Fernando, ele passou o resto da noite gritando: Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Foi uma experiência muito, muito legal. Eu acredito que provavelmente o motivo maior daquela experiência foi o Luiz se firmar na fé no Senhor, porque aquilo foi muito impactante para ele. Mas aquela vontade de ter dado uma brilhadinha, ela foi parcialmente vivida, né, experimentada, ainda que foram só as pernas de noite. Moisés foi o rosto de dia, né? A lógica remete que ele não teria descido aquele monte de noite. Eu já subi ele de noite, desci de dia, irmão. Você, com muita lanterna, ainda tem trabalho de fazer isso. Eu acredito que para ele ainda descer, segurando 2 tábuas de pedra na mão, ele não estava com nenhuma lanterna. Então, tudo sugere que, obviamente, ele tenha descido de dia. Quem conhece um pouquinho da geografia daquela região sabe que nós estamos falando de uma terra e de pedras que são muito claras. Um lugar onde o sol parece mais forte, porque é refletido onde tudo que bate. Ainda assim, o rosto dele brilhando foi algo extraordinário. Estou contando isso, querido, porque eu fiquei muito empolgado com o que aconteceu. Com aquela brilhadinha básica das pernas, já foi algo para nós assim muito impressionante, marcante. E eu fiquei imaginando o que seria estar no lugar de Moisés ou ter uma experiência como a de Moisés. Na verdade, para alguns de nós, talvez viver o que Moisés viveu, de ter o seu rosto brilhando dessa forma, seria o ápice, o auge do que a gente pode imaginar da manifestação da glória de Deus. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo apresenta uma visão de que aquilo que Moisés experimentou não é nada perto daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo que nós vivemos a nova aliança. Ele classifica que se o ministério da condenação, e ele está falando de toda a manifestação de Deus durante o período da lei. Ele diz: se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior glória vem o ministério da justiça. Diga comigo: muito maior glória. Fala para o vizinho ao seu lado, fala: Deus tem uma glória maior do que a de Moisés para manifestar em você. E essas declarações do apóstolo Paulo, querido, elas são muito fortes. Ele está dizendo que se foi glorioso a ponto dos filhos de Israel não poderem contemplar o rosto de Moisés por causa da sua glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele usa a expressão maior glória, depois ele fala maior proporção em relação à manifestação da mesma glória. E quando eu olho para essas afirmações repetidas, verso 11, porque se o que se desvanecia passava, porque aquela glória dele não era permanente, a glória de Moisés. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, e isso é reforçado aqui em 2 Coríntios 3, que ele de tempos em tempos voltava na presença do Senhor para
para ter que dar um refil, uma recarga de glória. E quando ele saía, seu rosto voltava a brilhar depois da presença de Deus. Mas Paulo diz que ele cobria o seu rosto com o véu, para que os filhos de Israel não vissem que a glória estava sumindo. Aquela glória não era permanente. Ele dava uma carga nela, mas daqui a pouco acontecia a descarga. E ele corria na presença de Deus, dava uma recarga e daqui a pouco tinha novamente uma descarga. Então ele está falando de uma glória que não era permanente. Nós podemos destacar que essa glória de Moisés era exterior, não interior, não envolvia transformação. E com isso eu quero apresentar um contraste, porque a glória que foi prometida ser manifestada na minha e na sua vida, querido, não é necessariamente uma glória exterior, do lado de fora. A Bíblia fala de algo que é interior, nos transformando, conforme a imagem do Senhor Jesus. Agora, a dele, ela era passageira, ela desvanecia. A minha e a sua glória, não só Deus não tem a intenção de que ela seja passageira, como ela deve ser progressiva. A Bíblia fala de um Deus que quer nos levar de glória em glória. É de um degrau de glória a outro degrau de glória. É de uma glória maior a uma outra maior ainda e a uma outra maior ainda. Então nós não só não temos uma glória passageira como a dele, temos uma progressiva e permanente. Não temos uma exterior, temos uma interior. No entanto, eu percebo que quando a gente apresenta a ideia de brilhar não necessariamente do lado de fora, não necessariamente no rosto, mas através de uma mudança interior, talvez isso não soe tão glorioso ou tão empolgante como aquilo que é externo. E muitas vezes, embora Deus está falando de algo que tinha que gerar em nós uma empolgação muito maior do que a própria experiência de Moisés, às vezes a gente não consegue se deixar ser empolgado e nem ver a perspectiva de algo tão glorioso naquilo que Deus prometeu. E o primeiro ponto do que eu quero usar e argumentar com você aqui é que o foco, principalmente nesse tempo que nós vivemos hoje, o foco só naquilo que é exterior é errado. Porque muitas vezes quando nós falamos não só da glória, mas do mover de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é o barulho daquelas manifestações externas. É o impacto daquilo que é visível, daquilo que de alguma forma pode ser medido pela vista dos olhos, pela percepção dos sentidos, e a gente dá um valor enorme a isso. E eu acredito que esse erro não é só nosso, esse tipo de erro é antigo. O próprio Jesus teve uma dificuldade de conscientizar não só os judeus, mas em especial os seus discípulos, de que era necessário eles conseguirem olhar para o lado de dentro, para aquilo que Deus queria fazer do lado de dentro, e não só do lado de fora. Quando Jesus vem anunciando, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus, você acha que as pessoas estavam esperando a manifestação de um reino no íntimo deles? É claro que não. Embora Jesus tenha que explicar isso, lá em Lucas 17, 20 e 21, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta vocês dizerem ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ele diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Por que Jesus está tentando explicar que essa manifestação do reino, que o que ele ensinava sobre o reino, iria se manifestar do lado de dentro? Porque todo mundo estava esperando do lado de fora. Por que estava esperando do lado de fora? Porque não havia uma compreensão clara do que Deus queria fazer do lado de dentro. Porque havia manifestações na velha aliança que eram muito mais externas do que necessariamente as internas. Quando Jesus diz o tempo está cumprido, o que você acha que os judeus estavam pensando? É só você remeter ao que era a base, o contexto do pensamento deles. As profecias de um reino vindouro. Eles estavam sempre esperando a manifestação de um reino físico, não de um reino espiritual. No livro de Daniel, nós vemos que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. E ele não só diz o que Nabucodonosor sonhou, mas ele dá o significado profético, a mensagem de Deus por trás disso. Ele olha para Nabucodonosor e diz: você sonhou com uma grande estátua de ouro. Essa estátua era composta de 4 tipos diferentes de metais. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, assim como os braços, o ventre era de bronze, mas as pernas de ferro. 4 tipos de metal. Daniel interpreta que cada mudança de metal é uma mudança de reino. Porque ele olha para Nabucodonosor e diz: você é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um reino inferior ao teu. E nós sabemos pela história, o próprio livro de Daniel diz isso, que quem sucedeu Babilônia foram os medo-persas. Mas ele está dizendo: haverá uma terceira mudança de reino, assim como há uma mudança de metal. Então ainda tinha o bronze, que nós sabemos, e já havia sinalizações proféticas no livro de Daniel, que o terceiro império seria a Grécia de Alexandre o Grande.
E finalmente a Bíblia fala de um quarto império, que foi quem sucedeu a Grécia, que foi o Império Romano. Mas nós não estamos falando de impérios quaisquer. Esses 4 impérios foram os únicos impérios mundiais. A Babilônia de Nabucodonosor foi o primeiro império a governar toda a terra. Não apenas uma região, não apenas uma grande região, mas ele subjugou todos os povos e reinos conhecidos da sua época. Foi o primeiro a conseguir essa façanha. Por muito pouco, a Assíria de Senaqueribe não conseguiu isso. Chegou perto. Mas Babilônia foi o primeiro. Mas Deus está dizendo que essa estátua representa os impérios mundiais. Começa com Babilônia, teria um segundo império, os Medo-Persas, teria um terceiro e chegaria no quarto. Mas a Bíblia diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Isso fala de algo que não é humano, mas divino. E essa pedra vem e atinge a estátua onde? Nos pés. Qual era a parte de metal dos pés? Ferro, o quarto império. O que a profecia dizia, a pedra, que é uma figura de Cristo, o Messias. Aliás, há tantas palavras proféticas falando dele como uma pedra. A pedra principal, fundamental, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra vinha e atingia a estátua nos pés. Quando ela atingia a estátua nos pés, a estátua era esmiuçada. E a Bíblia diz, e foi carregada a poeira dessa estátua como o vento. Não sobrou coisa nenhuma. O que a profecia estava dizendo? Deus diz, eu vou deixar essa brincadeira de um império mundial durar por 4 impérios. Mas nos dias do quarto império eu vou acabar com essa brincadeira. Eu vou botar fim nisso. E depois de Roma, querido, nunca mais ninguém conseguiu governar toda a terra. Nem tentativas recentes como a de Napoleão foram bem sucedidas. Deus está dizendo, quando chegar nos dias do quarto império, eu acabo com essa brincadeira, eu dissipo isso tudo. Mas aquela pedra que agora sucedeu a estátua, a Bíblia diz, ela começa a crescer e se torna uma montanha que enche toda a terra. Deus estava dizendo, vou deixar os homens brincar de mandar no mundo um pouquinho, mas depois eu vou acabar com essa brincadeira e eu vou estabelecer o meu próprio reino em toda a terra. Esse era o significado da mensagem. Agora, o que é que o povo sabe? Que haveriam 4 impérios até que a pedra chegasse. Então, Babilônia já foi, os Medo-Persas já foram, a Grécia já foram, eles estão vivendo os dias do quarto império. Agora Jesus aparece dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. O que você acha que eles estão esperando, irmão? Era um reino físico. Aliás, é só você perceber que Tiago e João vão junto com a mamãe fazer pressão em cima de Jesus. Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite, ela diz, que esses meus 2 filhos sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela está pedindo? Deixa um ser ministro da fazenda, outro ministro do planejamento. Está dizendo, o seu trono nós não vamos concorrer. Quem tentou concorrer com esse lascou. Está feio na fita até hoje. Então, só conceda o senhor, fica o principal, só conceda o assento da direita ou da esquerda para os meus. Interessante é que a Bíblia diz que os 10 ficaram indignados com eles. Ficaram indignados por quê, irmão? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda. Se não tivesse ligando para isso, não tinha ficado indignado. A maioria deles, queridos, estava seguindo Jesus com uma expectativa. Ele é o Messias que vai estabelecer um reino sobre a terra e nós vamos ser a comitiva que vai governar com ele. E aí o Senhor Jesus começa a ter que trabalhar com eles, dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer, está aqui ou está ali. Ele diz porque ele vai se manifestar onde? Dentro de vocês. Em Lucas 19, a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola, versos 11 e 12 de Lucas 19. Visto estarem perto de Jerusalém, diz a Bíblia, e pensarem eles que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente. Por que eles estão pensando? Chegou a hora, é agora. Porque Jesus está indo para Jerusalém, a capital do reino. Irmão, imagina que a expectativa do cumprimento do reino físico é aqui no Brasil. E Jesus está indo para Brasília. Ele está indo para a sede do poder, os caras estão dizendo, é agora que vai tomar conta, é agora que ele vai assumir. E aí Jesus pega, aproveita o momento e diz, deixa eu contar uma parábola para vocês. E ele fala de alguém que precisa primeiro se ausentar para conquistar um reino e depois voltar. E ele fala de alguém que só estabeleceria de fato o seu reino nessa dimensão que ele estava esperando por ocasião da sua segunda vinda e não na primeira. O tempo todo Jesus está sinalizando, a expectativa de vocês está errada, está mal direcionada. Mas irmão, deu trabalho. Quando você olha em Lucas, no capítulo 9, do 51 ao 56, você vê os caras empolgados com o modelo das manifestações de glória e de poder do Velho Testamento. Chegam numa aldeia de samaritanos, a Bíblia diz, não quiseram receber Jesus.
porque o seu aspecto era de quem decididamente vai a Jerusalém. E havia essa rivalidade entre eles. Tiago e João, que Jesus chamou de filhos do trovão, eu imagino que não foi, querido, porque eles eram as criaturas mais dóceis. Às vezes a gente fala de João, discípulo do amor, e tem uns caras que imaginam que João era assim, né, aquela criatura que falava da maneira mais doce possível. Eu acredito que deve ter chegado lá, irmão, porque Deus transforma. Mas para ganhar um apelido de Boanerges, significa filho do trovão, deve ter sido bem barraqueiro e encrenqueiro antes. Aliás, eles chegam para Jesus, ficam indignados que os caras não receberam Jesus. Eles estão naquele espírito de, será que eles sabem com quem é que estão falando? E eles entram num diálogo com Jesus e dizem, o Senhor quer que a gente faça o favor de pedir que Deus mande fogo do céu e os consuma? Os caras estão empolgados com o quê, querido? Com o modelo da velha aliança. Elias está no cume do monte. Acabe manda um capitão do seu exército com 50 soldados. E o cara chega lá e te manda Elias, diz, homem de Deus, o rei manda você descer. O Elias dá uma olhada para ele, imagina meia torta, e diz, eu sou homem de Deus, você vai ver o que é que vai descer fogo do céu sobre você os 50. Bum, carbonizou os caras na hora. Acabe manda um segundo capitão chega falando da mesma forma. Homem de Deus, o rei manda você descer, seu homem de Deus, desce fogo do céu, consuma você os 50. 102 já foram para o Beleléu. Aí chega um terceiro capitão, com o rabinho no meio das pernas, com a cabeça abaixo. Se prostra diante do Elias, diz, tem misericórdia do teu servo. Não mate o mensageiro, acho que ele estava dizendo. Nessa hora o anjo do Senhor diz para ele, maneira aí, segura a onda, desce com o cara. E eles estão empolgados com aquilo. Quando viram a maneira que trataram Jesus, ele diz, vamos defender a honra, o orgulho ferido, vamos para cima dos caras. Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar as almas dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Gente, vamos atualizar, vamos dar um update nessa visão de vocês. Esse modelo de manifestações meramente externas duraram por um tempo, tiveram o seu propósito daqui para frente. O que eu quero fazer é completamente diferente do que vocês estão imaginando. Ainda que Jesus tenha operado no seu ministério muitos sinais externos, ele vem o tempo todo apontando a mensagem, o que eu quero fazer é do lado de dentro. Mas mesmo depois que Jesus ressuscitou, está para ser assunto ao céu, sabe qual é uma das últimas perguntas que os apóstolos fazem? É nesse tempo que restauras o reino a Israel, tipo, e agora, depois da morte e ressurreição, o reino vem ou não vem? Porque eles estão focados nesse aspecto exterior. Eu estou dizendo isso, querido, porque muitas vezes eu e você também não conseguimos perceber que o que Deus quer fazer, que nós podemos classificar como uma manifestação ainda mais gloriosa, não se limita àquilo que Ele vai fazer do lado de fora, mas principalmente deveria estar focado ou sendo enxergado naquilo que Ele quer fazer do lado de dentro. Eu quero falar sobre uma dimensão do poder e da manifestação do Espírito Santo. Eu vou classificar, esse é o tema da minha mensagem, o poder interior. Nós precisamos perceber que quando a Bíblia fala de glória, ela foca muito o elemento interior. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Essa expectativa e essa esperança da glória prometida, ela está muito relacionada, querido, com a manifestação de Cristo dentro de nós. E algo que eu e você precisamos entender é que essa glória prometida, ela foca a transformação interior de cada um de nós. A Bíblia diz, e todos nós, diferente de Moisés, que porque a glória era passageira, entre idas e vindas, ele tinha que esconder o que está acontecendo, botando um véu no rosto. Ele diz, todos nós com o rosto desvendado, sem precisar de véu nenhum, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo. A transformação interior, que vem trazendo glória progressiva cada vez maior, tem um destino muito certo na Bíblia. Ela tem a ver com a minha e a sua transformação na imagem do Senhor Jesus. Aliás, a gente precisaria entender que essa é a essência do Evangelho. Romanos 8:29 diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu e você fomos predestinados, destinados de antemão, com um propósito específico.
que a imagem do Senhor Jesus pudesse ser vista, encontrada, manifestada em cada um de nós. O propósito da pregação do Evangelho não é só dizer ao pecador: ei, você tem redenção, tem perdão para os pecados, tem a possibilidade de escapar da condenação eterna e ir para o céu. A mensagem do Evangelho é muito mais do que só dizer: ei, graças a Deus você não precisa ir para o inferno, pode ir para o céu. Mas a mensagem completa do Evangelho é: a caminho do céu, você pode experimentar uma transformação, manifestações tão intensas e progressivas da glória, a ponto de ao longo desse caminho você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. O Evangelho, que ele não visa apenas levar você para o céu por toda a eternidade, mas transformar você na pessoa mais próxima do que a imagem do Senhor Jesus. Esse é o plano e o propósito de Deus para nós. 1 de João 2,6, se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21, diz que nós precisamos andar nas suas pegadas, nas suas pisadas. A Bíblia usa aí a figura de alguém que caminhou na areia, na terra, deixando pegadas, e nós temos que colocar o pezinho exatamente na marca do pé de Jesus. Do jeito que ele pisou, do jeito que ele andou, nós temos que andar. Porque a essência do Evangelho se resume, querido, em que a imagem do Senhor Jesus precisa se manifestar na minha e na sua vida. Por favor, diga amém. A palavra de Deus fala a respeito dos ministérios que Deus estabeleceu na igreja. Outro dia alguém chegou para mim e falou: pastor, o senhor crê que o ministério do apóstolo ainda é para os dias de hoje? Porque eu não creio nesse negócio, não. Eu falei: meu amigo, a gente precisa deixar a própria Bíblia responder isso. A Bíblia diz em Efésios 4,11... que ele mesmo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Aí Efésios 4,11 diz: ele deu ou estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele falou: não, que Deus estabeleceu, não tenho dúvida, os apóstolos andaram com Jesus, estava lá. Mas ele diz: eu acredito que esse dom não é mais para hoje. Eu falei: de onde foi que você tirou essa ideia? Porque eu falei: o mesmo texto que diz que ele estabeleceu também dá o prazo de validade. O versículo 12 de Efésios 4 diz que ele deu esses homens dons. Verso 2 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito pelo qual ele deu. O versículo 13 diz assim: até que. Falei: até que é o prazo de validade. Então ele deu esses dons para aperfeiçoar os santos até que. Eu falei: então vamos ver até que. Quando que é esse prazo de validade? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Falei para ele: nós já chegamos lá? Ele disse: não. Falei: então o prazo de validade não expirou. Agora, a gente não tinha que ficar discutindo se ele deu ou não deu apóstolos. O que a gente tinha que entender é para que ele deu. Porque desde aquela época, irmão, já era moda a gente que não era dizer que era. Em Apocalipse 2, o Senhor fala ao anjo da igreja de Éfeso: puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Porque esse mesmo camarada com quem eu falei, falou: não, para mim apóstolo era só os 12. Falei: se fosse só os 12, eles não tinham que provar os que não eram, para depois descobrir que era mentiroso. É só dizer: não tem mais ninguém além dos 12. Falei: a Bíblia fala de um monte além dos 12 que eram apóstolos. Mas a Bíblia também fala de gente que diz que é sem ser. Então esse negócio não é de hoje. Eu falei: a discussão não tinha que ser se é, se não é, se é para hoje, se não é para hoje. A discussão tinha que ser: nós estamos vivendo o cumprimento do propósito, que o propósito ainda é um só. A gente fala sobre ser uma igreja apostólica quase como se isso envolvesse só conquista, estabelecimento de igreja. Mas uma igreja apostólica, querido, precisava estar levando os santos ao aperfeiçoamento, não só para a obra do ministério, mas até que ele chegue à estatura do varão perfeito. Esse é o plano de Deus, esse é o modelo de Deus para cada crente, esse é o projeto de Deus para mim e para você. Cada um de nós precisa se tornar conforme Jesus. E o Evangelho tem virado muita coisa, querido, menos a essência do seu propósito. O Evangelho tem hora que parece que é só para resolver as encrencas e os problemas da terra. Graças a Deus tem solução, tem milagre. Eu não estou falando contra isso. Eu creio que ainda essa noite muito milagre pode ser liberado aqui. Mas sabe, nós precisamos entender que o Evangelho é muito mais do que isso. Ele tem esse poder transformador de fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com Jesus. De que a gente viva uma dimensão tão profunda de transformação que a gente se ajuste ao modelo de Cristo, a sua imagem e a sua semelhança. Agora, com isso em vista,
Eu quero voltar a falar da ação do Espírito Santo, porque é Ele que nos transforma de glória em glória. É o seu poder que pode nos levar a esse lugar. Ontem nós tivemos duas palavras com muita ênfase na ação do Espírito Santo. Porque não adianta a gente levantar uma bandeira aqui no caso de Zadok, de santidade ao Senhor, e ignorar quem é que vai nos levar a esse lugar. Romanos 1,4 chama o Espírito Santo de um Espírito de santidade. Foi Ele que levantou a Jesus dentre os mortos. E é Ele que vai vivificar o meu e o seu corpo mortal, para que a gente ande em vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado, para que a gente viva transformação. Agora, como esse poder se manifesta? Vá comigo para Efésios capítulo 3, versículos 14 em diante. Vamos começar no 14. O apóstolo Paulo diz assim: por essa causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toda a família toma o nome, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, repita comigo, glória. Ele diz, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, diga comigo, poder. Ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. Essa é a frase principal que eu quero que dê o tema da mensagem, o poder interior. A Bíblia fala que a manifestação da glória, ela sempre está relacionada com a essência de Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa transformação interior de glória em glória que entra no patamar da definição de algo que é muito maior do que a glória de Moisés. Muito mais do que apenas ter o rosto e o lado de fora aceso e brilhando. Deus quer fazer algo dentro de mim e dentro de você. E o texto está falando que o poder do seu Espírito será manifestado no nosso homem interior. Agora, olha o que ele diz, 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos parar aqui. E habite Cristo no vosso coração. Irmão, com o que ele está falando? Ele não está falando com o incrédulo. Quando ele diz, habite Cristo no seu coração, está dizendo, olha, você vier aqui à frente, fizer a oração do pecador, em arrependimento e fé, aceitar Jesus, agora ele vai vir morar dentro do seu coração. Ele está falando para crentes que não apenas eram salvos, mas de que desde o início da igreja de Éfeso tiveram uma marca de viver o enchimento do Espírito Santo. E ele está falando agora do Espírito Santo trabalhar dentro do coração, no íntimo dessas pessoas. O mesmo Espírito Santo que Jesus diz, o mundo não conhece, não pode receber. Quer dizer, o Espírito Santo está ali dentro trabalhando, irmão. Nós estamos falando de gente convertida. Mas ele diz, e habite Cristo no vosso coração. Ele não está falando sobre ser morada de Deus. O habite Cristo no vosso coração está falando sobre o desenvolvimento da imagem e da semelhança de Jesus dentro de cada um de nós. Paulo escreve aos Gálatas, diz no capítulo 4, no verso 19, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe o que ele está dizendo? Vocês se converteram? Sim. Já tem o Espírito Santo dentro de você, já tem Jesus vivendo dentro de você? Sim. Mas a estatura do varão perfeito, essa maturidade, essa semelhança com ele, precisa ser aprofundada, precisa ser desenvolvida dentro de cada um de vocês. E é justamente quando ele entra no assunto de que Cristo precisa ser visto em nós, manifestado em nós, que ele fala do poder interior. Agora, cá entre nós, querido, a gente não consegue se empolgar tanto com o poder interior como a gente se empolga com o poder exterior. Se o corpo tremer e chacoalhar, se a gente brilhar do lado de fora, nem que seja só as pernas e de noite, numa noite bem escura, se a gente cair debaixo do poder de Deus, se tiver algum esse, e eu não estou falando contra isso, irmão, já vivi isso tudo e quero experimentar cada vez mais. O problema é quando a gente faz disso, no nosso entendimento equivocado, a maior manifestação da glória, quando não é. A maior manifestação, querido, está aguardando para acontecer dentro de mim e dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero falar algo que não é só instrução bíblica, eu creio que é profético. Em Efésios 4, 6, a Bíblia diz, há um só, Deus e Pai de todos. A Bíblia diz, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A Bíblia está falando de 3 níveis distintos da manifestação de Deus. Sobre todos, por todos e em todos. Quando a Bíblia fala de Deus sobre, isso remete a um nível de relacionamento com a presença dele. Tem a ver com a unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus se apresenta na sinagoga em Nazaré, lê o livro do profeta Isaías, diz, o Espírito do Senhor está
sobre mim, porque me ungiu. O que é unção é o Espírito sobre. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que essa dimensão de Deus sobre faz? A unção é uma capacitação divina para o cumprimento de um propósito. A unção, Deus sobre, nos leva a fazer algo para Ele. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para quê? Para pregar, para proclamar, para libertar, para curar. O Espírito sobre nos leva a fazer algo para Deus. Agora sabe o que é interessante? Coincidência ou não, nessa mesma ordem que nós vemos a afirmação, Deus é sobre todos, por todos e em todos. Eu vejo algo muito interessante. A igreja está vivendo um momento de restauração. Na história, a gente fala de um período anterior à reforma, que no ano que vem vai ser celebrado aí os 500 anos da reforma protestante. A Bíblia fala a história fala, de um período anterior à reforma, que é chamado de o período das trevas. 1000 anos, onde a igreja entra em grande decadência, abandona verdades e práticas essenciais. No entanto, a partir da reforma, a gente tem um processo que chamamos de restauração. Agora, apesar de que estamos para completar 5 séculos da reforma, essa reforma não terminou. Tem muita coisa para ser reformada. Tem muita coisa para ser arrumada. Aliás, um dos sinais dos tempos do fim, que vão preceder o regresso, o retorno do Senhor Jesus, é um tempo de restauração. E aqui não importa a sua escola teológica e escatológica. Não importa a sua cronologia escatológica, como serão os eventos do fim, que ordem vão acontecer. Em Atos capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério e envie-lhe o Cristo. Esse envie-lhe o Cristo não era a primeira vinda. E diz, o qual já dantes vos foi indicado. Quando que foi indicado antes? Na primeira vinda. Pedro está pregando depois que Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Então quando ele diz, vos envie ele o Cristo, que já dantes foi designado, ele está falando da segunda vinda. Mas ele diz, o qual convém que os céus contenham. Tem uma versão que diz, segurem. Tem uma outra que diz, retenham. Até, e nós precisamos entender isso, que os céus estão segurando Jesus, até a restauração de todas as coisas, como foi dito pela boca dos seus santos servos, os profetas. Independente da sua linha escatológica, a Bíblia diz que os céus seguram Jesus para que ele não volte, até que aconteça o tempo da restauração de todas as coisas. A vinda do Senhor Jesus será precedida por tempos de restauração. Eu quero te dizer, querido, nós não estamos vendo tudo restaurado ainda não. Deus está restaurando a sua igreja. A gente tem falado muito de avivamento, é importante, mas nós também precisamos de muita reforma, de muito alinhamento com a palavra de Deus, com não apenas o aspecto doutrinário, mas o entendimento claro das funções da igreja e do que deve acontecer na terra. Agora, nesse processo de restauração, apesar da reforma ter alinhado muita doutrina há 5 séculos, foi somente na virada do século XIX para o século XX, que esse nível do Deus sobre, depois de muito tempo, sem ser experimentado por quase ninguém. Há relatos raríssimos, escassos no mundo, de gente que estava vivendo as manifestações do Espírito Santo. Mas na virada do século XIX para o XX, não só no famoso avivamento de Azusa, que ficou conhecido como talvez o início do grande movimento pentecostal, mas simultaneamente, ao redor do mundo, o Espírito Santo começou a ser derramado de uma forma extraordinária. As pessoas voltaram depois de muito tempo sem ter notícia do que era isso, experimentar Deus sobre nós. Gente sendo cheia do Espírito Santo, não apenas sendo batizado no Espírito, falando em línguas, os dons voltaram, a igreja começou a se mover numa nova dimensão e num novo nível de poder. O movimento pentecostal espalhou-se por toda a terra e o mundo inteiro foi contagiado por essa visitação, pela restauração desse nível de manifestação de Deus sobre. Algumas décadas depois, lá pelos idos de 60, da década de 60, entrando na década de 70, uma nova onda de Deus varreu a terra. E foi não só um momento poderoso de derramamento do Espírito. Esse movimento é chamado por muitos na história como um movimento carismático. Ele já não dava ênfase somente à manifestação do poder do Espírito, mas uma nova mensagem começou a ser pregada, que era uma mensagem de fé. Você vai pegar ministérios
Por exemplo, na África, nos Estados Unidos, gente como Yong Cho na Coreia, que ao redor de todo mundo começaram a levantar e pregar a fé, dizendo que nós precisamos mais do que viver o poder de Deus, que nos leva a mover nos dons e tocar a necessidade dos outros, aprender a receber diretamente Deus por meio da fé. Quando a Bíblia diz sobre Deus, não só sobre todos, mas por todos, isso me remete ao que Paulo diz aos Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse Deus por nós está falando de um Deus em nosso favor, que age em nosso favor. E deixa eu te dizer, querido, você pode mover debaixo de grande unção e abençoar a vida de muita gente, mas você não vai receber nada de Deus para si mesmo, se não aprender a se mover em fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma mensagem de fé começou a ser propagada, nos ensinando que assim como a salvação se experimenta por fé e de nenhuma outra forma, entendendo que é a manifestação da graça, mas recebendo por fé, tudo aquilo que acompanha a salvação, que diz respeito ao nosso legado, também se vive por fé. E essa mensagem começou a levar muitos crentes a entrarem num outro lugar de conquista, a receberem cura, intervenção de Deus, milagres de Deus. Infelizmente, essa mensagem tem ganhado, depois da sua restauração, contornos de deterioração na aplicação dela. No entanto, nasceu como um movimento legítimo de Deus, despertando a fé. Mas eu acredito que um terceiro e grande mover de Deus está vindo para chacoalhar a sua igreja em todo o planeta. E Deus não vai mexer somente no nível do Espírito sobre, unção, poder, dons. Deus não vai trabalhar conosco somente na visão do Deus que é por nós, de aprendermos a entrar no sobrenatural, a receber de Deus, a viver grandes intervenções. O próximo grande mover de Deus, querido, eu creio que vai restaurar esse terceiro nível do qual se fala pouco e valoriza pouco. Porque fala de um Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Nós precisamos entender esse terceiro aspecto. No início do meu ministério, querido, eu passei a buscar bastante ao Senhor. Eu gastava tempo trancado, orando, jejuando. E eu fiquei empolgado quando eu descobri o Espírito sobre. O que era movendo os dons, o que era poder operar milagres em favor das pessoas. Mas quando eu comecei a entender fé, o que é Deus por nós, também comecei a descobrir um universo empolgante demais, de receber intervenções de Deus para mim. O que eu lamento é demorado para entender. Foi esse elemento de Deus em nós. Sabe por quê, querido? Eu não estou de forma alguma tentando fazer uma distinção do que é e do que não é importante. Eu não quero fazer uma comparação entre as três coisas e tentar dizer o que é que a gente precisa mais. Porque Deus, ele não quer ser nem só um, nem só outro, ele quer os três. Ele quer ser o Deus que é sobre todos, por todos e em todos. Então eu não estou tentando descartar o Deus sobre todos, nem o Deus por todos. A minha oração é que como igreja a gente cresça debaixo da unção e da operação dos dons. A minha oração é que como igreja a gente possa romper ainda mais em fé e entrar no nível maior, mais profundo e poderoso de conquista. Agora, o que nós não podemos é achar que ter essas coisas descarta a necessidade de entender o que é Deus em nós. Porque a manifestação de Cristo em nós, esse elemento interior de transformação que nos leva a um dos patamares mais importantes ou essenciais da própria caminhada cristã. Você quer perceber como a gente não valoriza isso? Que a gente valoriza muito mais o que é exterior do que o que é interior. Na oração modelo que Jesus nos ensinou, que a gente apelidou de Pai Nosso, esse nome não está na Bíblia, também não estou falando contra. Jesus nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Pensa na oração que o crente pratica. Pedir comida e dinheiro para Deus todo dia. Essa a gente obedece, leva a sério. Mas Jesus nos ensinou abordagens que envolvem a vida interior, que a gente não é tão enfático. Não nos deixe cair em tentação. Irmãos, são raros os crentes que oram se antecipando ao mal, ao pecado e à tentação. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. São raros os crentes que vão para oração para resolver mágoa, problema interior, questões de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque o que é interior, a gente não dá valor. A gente acha que não é importante. Bonito, estrondoso, barulhento é o que acontece do lado de fora. E o que acontece do lado de dentro acaba sendo, muitas vezes, desprezado. Mas sabe o que eu descobri, querido? Que não adianta eu ter o Deus sobre e o Deus por. Mas
ignorar o elemento da ação de Deus em nós. Aliás, Jesus disse lá em Mateus 7, 23, que eu e você podemos ter o poder exterior sem o interior. E aí a gente vai se perder no processo. Ele diz, naquele dia, muitos de vocês vão chegar diante de mim, dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome expulsamos demônios. Momento nenhum você vai ver Jesus dizendo, foi meu nome, coisa nenhuma, ou vocês não fizeram nada disso. Jesus só disse que vai olhar para eles e dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ele diz, pode ter o poder sobre, pode ter expulsado demônio, pode ter profetizado, pode ter curado enfermo, pode ter chacoalhado a vida dos outros, mas se você permaneceu na iniquidade, significa que você não deixou o meu poder se manifestar do lado de dentro de você. E você pode ter sido útil para os outros, mas você não tem lugar para entrar aqui não. E sabe o que me assusta, querido? É ver gente que começou a entender que ele pode ter resultados no ministério, sem necessariamente estar vivendo da forma que Deus espera que ele vive. E deixa eu te dizer, querido, o fato de que você está tendo resultados no seu ministério não significa nem que Deus esteja avalizando seus métodos. Deus diz para Moisés, vai lá e fala a rocha, ela vai dar água. Moisés, em vez de só obedecer e falar, a Bíblia diz que ele foi lá e feriu a rocha. Deus depois chamou Moisés e Arão, diz os dois bonitão, vem cá para uma conversa. Vocês pecaram, vocês não me glorificaram, vocês me desonraram diante do povo e nenhum dos dois vai entrar na terra prometida por causa disso. Agora, a pergunta é, apesar de terem desobedecido a Deus, desonrado a Deus, a rocha deu água ou não deu água? Para o povo que não sabe o que está acontecendo, houve resultados ou não houve? Houve. Mas deixa eu te dizer, querido, o fato de que o seu ministério está dando resultado, está dando água, não significa que Deus está avalizando seus métodos e nem que você não vai ter uma prestação de conta da pesada depois com ele. Tem muita gente confundindo isso. Sabe, eu não quero apontar o dedo para ninguém, eu não quero jogar pedra em ninguém, mas nós precisamos que o temor do Senhor volte a estar nos nossos corações. Eu posso ter muito resultado lá de fora, e se eu não viver transformação do lado de dentro, uma coisa vai bagunçar. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, está falando da operação dos dons, o Espírito sobre. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de mover os montes, Deus por nós. Ele diz, mas não tiver amor, a reprodução daquilo que ele é, da sua natureza, dentro de mim, ele diz, não vale nada. Então eu não estou descartando a importância de Deus sobre e nem de Deus por. Mas isso, querido, sem colocá-lo do lado de dentro, do jeito que deveria ser, perde completamente o seu propósito. Nós precisamos entender a importância de Deus em nós, dentro de nós. Eu quero tentar te mostrar isso num texto antes de encerrar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11. Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 9. Jesus, falando de João Batista, diz, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo. E muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora, no verso 11, Jesus faz uma afirmação que para mim durante muito tempo foi um paradoxo, parecia quase uma contradição. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Vamos fazer uma pausa. Jesus está dizendo, João Batista é o cara. Outro dia alguém falou, pastor, esse dentre os nascidos de mulher exclui Adão, que nasceu diferente. Eu falei para ele, vai arrumar o que fazer, rapaz. Jesus está pegando a galera toda do Velho Testamento, a exceção talvez seja o Adão nessa doutrina. E ele diz, não tem para ninguém. Você pode pegar o Moisés, com quem Deus falava cara a cara, tratava como um amigo. Aliás, alguém de quem também foi dito que era mais do que profeta. Deus disse, há profeta no meio de vós, lá em Números 12, 6, Deus diz, eu, Senhor, me faço conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Ele diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Ele está em outro nível. Eu falo com ele cara a cara, como o homem fala ao seu amigo. Deus o chamou de mais do que profeta. Aliás, o próprio Moisés anunciou a vinda do Messias nesses termos. Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você imagina alguém anunciar a vinda do Messias dizendo, vai ser do meu nível.
Não é à toa que Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Mas Jesus está dizendo, não tem para Moisés, tem para Elias, tem para Daniel, tem para Samuel, tem para Davi, tem para João, tem para ninguém. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Agora me diz quantos milagres João Batista operou. Me diz quantos sinais você vê João Batista executando. O que tem de diferente no João Batista que ele está dizendo que está acima de todo mundo? Mas antes de concluir isso, eu quero terminar de ler o versículo. Jesus diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu dizia, está confuso esse negócio. Ninguém é maior do que ele, mas o menor, o mafulamba, é maior do que o maior. Eu achava, não, Jesus deve estar falando só de serviços. Não, querido. Se você acompanhar a ideia, ele está falando aqui de tempo. Dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu, passado, maior do que João Batista. Mas Jesus está dizendo, eu vim fazer algo no reino, que daqui para frente, o menorzinho, mais fulamba de vocês, será maior do que ele. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, João Batista foi alguém além do seu tempo, além da sua era e dos que o antecederam. Mas o que eu vou fazer em vocês vai colocar vocês além de João Batista. Ele não está contradizendo as coisas. De João Batista está num patamar acima da galera que vem antes. Mas eu vou colocar vocês num patamar acima de João, que já está acima dos outros. O que João tem diferente? Quando o anjo do Senhor aparece para Zacarias, seu pai, diz, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ninguém no Velho Testamento tinha o Espírito Santo permanentemente habitando dentro de si. A unção vinha sobre muitos, cumpria um propósito e não permanecia. Você vai ver isso, Sansão. Eu quando criança imaginava Sansão um cara sarado, enorme, um guarda-roupa de forte. Não, irmão. O povo quando ia lá perguntar qual o segredo da força, é porque olhar para ele era igual a qualquer outro. Ele só tinha força quando a unção vinha. Quando o Espírito do Senhor se retirou, já era. E nenhum deles vivia com essa ação contínua do Espírito Santo. Agora, João Batista é um precursor, não só anunciando o ministério de Jesus, mas de um novo tempo. Jesus disse, antes mesmo de nascer, ele já terá o Espírito Santo dentro de si. É por isso que ele está à frente de todos os demais. Agora, João Batista conseguiu ter isso, querido, numa época em que não existia experiência que eu e você podemos ter do novo nascimento, de sermos participantes da natureza de Deus. Jesus está dizendo, daqui para frente, o menorzinho, uma fulamba, o crente mais fraquinho de vocês, é maior do que João Batista. Porque Deus está dizendo, eu vou colocar recursos em você para reproduzir a minha imagem na sua pessoa. Agora a maioria de nós empolga com Moisés, com Daniel, com Elias, com o barulho todo que fizeram. E Deus está dizendo, eu quero te colocar num patamar maior do que esses caras. Ele não está falando só dos sinais, ele não está falando só do barulho do lado de fora, mas principalmente da transformação do lado de dentro. Mas venhamos e convenhamos, isso não é a parte mais pregada do Evangelho. Porque muitas vezes a gente não deixa isso nos fascinar. Eu e você precisamos entender, querido, essa é a missão, é o plano, é o projeto de Deus para cada um de nós. Nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos do poder interior. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo não veio só para turbinar o nosso ministério. Ele não veio só para que a gente tenha a capacidade de produzir resultados nos outros. Mas que a gente viva transformação contínua. Nenhum de nós já chegou onde deveria. O apóstolo Paulo, um dos gigantes do Novo Testamento, talvez depois de Jesus, um dos maiores vultos. Ele escreve aos Filipenses e diz, não que eu já tenha alcançado. Ele diz, eu não alcancei essa perfeição, essa maturidade. Eu estou correndo atrás dela. E uma coisa eu faço, esquecendo o que vai ficando para trás. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. O alvo, irmão, não é só conseguir salvar e entrar na glória. O alvo é alcançarmos a imagem do Senhor Jesus. E nós precisamos entender a importância disso. Eu creio que a razão pela qual nós não temos feito as devidas mudanças na nossa nação. Irmão, a gente nunca teve tanto crente como temos agora na história da nação. A gente nunca teve crente em lugares de posição estratégica no governo e na política como agora. Agora, qual a mudança que nós estamos produzindo? O que a gente está produzindo parece que é cada vez mais mau testemunho. Os que se dizem crentes sendo presos por corrupção junto com os que não são. O pastor Marcelo Jamal me disse um dia desses, de uma palavra que Deus deu para ele que o impactou. Ele diz, nós nunca tivemos as nossas igrejas tão cheias de gente
vazias. Nós temos gente como nunca tivemos antes, mas a maioria das pessoas que estão vazias de Deus não estão vivendo a transformação que Deus quer operar, porque eu e você não nos rendemos a isso. Quando você vai ler o livro de Romanos, você vai ver que a obra do Espírito, que ele não é apenas poder para você operar nos dons, mas é poder para você vencer a carne. E nós precisamos entrar nesse lugar, onde a gente permita que Deus trabalhe profundamente dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Onde a gente viva distante do pecado. Onde a gente ande em vitória em relação ao pecado e à carne. Onde a gente viva a transformação cada vez mais profunda. Quero que você se coloque em pé para parecer que está acabando. E nós vamos orar juntos. Há um lugar de rendição que nós precisamos redescobrir. A diferença, a Bíblia fala de uma unção externa sobre nós e de uma unção interna. 1 de João diz, vós tendes a unção do Santo e ela permanece em vós. Qual a diferença dessa unção interna para externa? Unção externa nos leva a fazer algo para Deus, como eu falei antes. A unção interna é Deus que faz algo por nós. E não tem necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do Santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. A unção do lado de dentro não é Deus me levando a fazer algo para Ele, é Ele fazendo algo por mim. Sabe, querido, nós temos tentado pegar partes do Evangelho que nos interessam. Na cabeça de muito crente, por exemplo, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. E se é verdade sobre a oração, é parte dela, mas não é toda ela. Porque a oração em contrapartida também deveria ser um meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. E não só eu consigo dele o que eu quero. A gente aprende quando Jesus dobra os joelhos no Getsêmani para dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração também deveria ser parte de um ambiente de rendição. Onde a gente domina e refreia a carne, dizendo, Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do maligno. Que da mesma forma como eu dependo do teu perdão, que eu seja um fluxo contínuo do teu perdão na vida dos outros e daqueles que me ofendem. Há um lugar na vida de oração, querido, onde a gente não está apenas lutando para conseguir coisas externas, mas onde a gente permite que Deus conquiste o nosso íntimo. Nós precisamos gastar mais tempo nesse lugar de oração, não apenas tentando obter coisas, mas deixando Deus obter mais de nós, deixando Deus conquistar mais de nós. Há um lugar de rendição, há um lugar de quebrantamento. O apóstolo Tiago, ele escreve, ele está falando para os crentes. E é o tipo de oração que às vezes a gente já não pratica tanto. Ele diz lá no capítulo 4, no verso 9, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Eu não posso olhar para a minha vida, que ainda não reproduz a imagem exata de quem Jesus é, e ficar satisfeito. Alguém disse certa ocasião, pregação boa não é necessariamente aquela que todo mundo sai feliz com o pregador, mas aquela que talvez faz você sair triste consigo mesmo, reconhecendo, ainda preciso mudar. Eu não posso olhar para a minha vida e ver todos os elementos de conduta, de carnalidade que eu ainda tenho, que me deixam distante de Jesus e simplesmente dizer, está tudo bem. Graças a Deus está melhor do que ontem, se você está crescendo, aleluia. Mas não significa, querido, que a gente tem que estacionar. A Bíblia diz, é de glória em glória, em glória, em glória. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Enquanto a gente não chegar à plenitude do brilho, nós não podemos parar de crescer no brilho. Nós não podemos parar de ser transformados. Mas muitas vezes que a gente já deixou os pecadão terrível, a gente fica confortável numa zona de carnalidade que ainda não reproduz a Cristo. E nós não podemos permitir isso. Eu vou repetir, eu não vim te apontar o dedo, eu não vim te acusar de nada, eu não vim jogar pedra em você. Eu vou dizer como Paulo, eu também não julgo ter alcançado. Mas algo que muitas vezes me faz dobrar os joelhos diante de Deus e chorar e dizer, Senhor, essa maneira de pensar ainda não condiz com aquilo que Cristo é. Essa maneira de falar ainda não condiz com aquilo que Cristo é. Essa maneira de agir ainda não condiz com a perfeita varonilidade. Eu preciso de mudança.
Eu preciso de mudança. E eu sonho com a igreja brasileira, querido, que não vai crescer só na unção, nem só na fé, mas com a igreja que vai entender cada vez mais rendição, cada vez mais entrega, cada vez mais essa transformação que precisa acontecer do lado de dentro. Eu quero que você possa orar e falar com Deus, enquanto você deixa Deus falar com você. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus, quando foi batizado por João, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas você não vê Jesus, a partir desse momento, imediatamente ir para o ministério. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito que veio sobre ele o encheu. Agora o pega e diz: vem cá, que nós temos umas coisas para resolver no deserto. Durante muito tempo eu pregava que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar. E que porque foi jejuar enfrentou o diabo. Não é essa a ordem que está escrita. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. E porque ia ser tentado pelo diabo, jejuou. É completamente diferente. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo para Jesus? Antes de começar o seu ministério, quebrando tudo lá de fora, você precisa demonstrar vitória nas questões interiores. Assim como ninguém pode começar o ministério sem ser cheio do Espírito, ninguém deveria avançar no ministério sem deixar o Espírito Santo trabalhar profundamente vitória sobre questões interiores e questões de tentação. Nós temos uma liderança que se multiplica no Brasil a cada dia, mas infelizmente uma liderança doente emocionalmente e manca espiritualmente pela falta de autoridade, por uma vida marcada por pecados não tratados. Somente depois de Jesus vencer cada proposta do diabo, tentando explorar a inclinação da carne que ele, como homem, tinha. A Bíblia diz que ele não pecou, mas diz que ele foi tentado em tudo. Somente depois de vencer isso tudo, então a Bíblia diz em Lucas 4:18, regressou Jesus no poder do Espírito Santo. E agora você tem um ministério imparável. Porque há uma autoridade que pode expressar a autoridade de Deus na terra, porque está em inteira submissão e sujeição a Ele. Mas muitos de nós, querido, enquanto vivemos com áreas mancas, tentando, como foi dito aqui, varrer a sujeira para debaixo do tapete, esconder a nudez, não querer tratar as coisas, nós estamos limitando não apenas o efeito de um ministério que poderia ser mais intenso e marcante, mas nós estamos deixando incompleta a obra que Deus queria fazer dentro de cada um de nós. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Que nós pudéssemos clamar ao Senhor nessa hora. Dizendo: Espírito Santo, eu não quero apenas a unção, eu não quero apenas a fé que me faz conquistar aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero que o Senhor me tenha cada vez mais. Eu quero ter mais da sua presença em mim, mas eu quero que o Senhor tenha mais de mim nas suas mãos, nas suas rédeas. Eu gostaria de pedir, se você puder fazer isso, se você tiver alguma limitação física que te impede, fica à vontade, não precisa. Mas se nós pudéssemos terminar orando de joelhos, num ato de rendição, dizendo: Senhor, eu quero a transformação interior. Eu quero render tudo aquilo que eu tenho dentro de mim ao Senhor e ao seu governo. Fale com o Senhor por alguns instantes. Como você achar melhor, em voz alta, em voz baixa. Meu Deus, nós clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um nesse lugar. Clamamos misericórdia sobre nossas vidas. Sabemos que o propósito da Tua palavra não é gerar culpa nem condenação, pelo contrário, é nos dar a oportunidade de recomeçar, de prosseguir para o alvo, de ter o foco correto, de buscar aquilo que realmente importa. E nós queremos ouvir a sua voz, e nós queremos corresponder contigo, Senhor.
Ajuda-nos. Sem Ti nada podemos fazer, Jesus. Nem mesmo ser aquilo que devemos. Nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós. Enquanto sabemos que o Senhor precisa da nossa rendição e entrega para poder nos ajudar. E nós clamamos Teu toque, que nos leve a viver não apenas a ideia de santidade de quem vence pecado, mas de quem revela aquilo que o Senhor é, de quem manifesta a Tua natureza e o Teu caráter nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você já fez sua oração, se você não fez, quero que continue à vontade. Se você já fez, eu quero que você se coloque em pé. Ajoelhar-se é simbólico. É uma figura de rendição. Mas para mim esse levantar-se depois também é uma maneira de declarar: eu me levanto para um novo tempo, para um recomeço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quando comecei meu ministério há 20 e tantos anos atrás, falando de no mínimo 25 anos, talvez até um pouquinho mais, eu dava muita ênfase a essa questão da operação dos dons e da unção. Nossas reuniões eram focadas só em avivamento e na manifestação dos dons. Eu pregava muito fé. Mas eu fui parado por Deus. Eu contei ontem, quando falei do nosso livro, do Agir Invisível. Não estou fazendo propaganda, que já esgotou lá. Que naquela ocasião em que eu estava sendo estabelecido no ministério, um anjo do Senhor apareceu, um pastor, para dizer que embora aquele acidente de carro foi uma tentativa do diabo de me parar, Deus permitiu aquilo por uma única razão. Eu estava me movendo debaixo da unção, eu estava vivendo conquistas de fé, mas eu estava completamente desprovido desse trato interior mais profundo. E o anjo disse para ele, para esse pastor, era só uma questão de tempo, eu iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O anjo diz, o sucesso dele se transformaria em fracasso. Porque quando a gente desenvolve só Deus sobre, Deus por, e não se permite crescer nesse elemento de Deus em nós, nós estamos incompletos. Eu não estou falando para jogar o resto fora. Mas nós precisamos desse alicerce. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu creio, querido, que é um grande mover de Deus que vai varrer a terra e o planeta. Ele vai não apenas mexer com a visão de Deus sobre, nem só de Deus por nós, mas de Deus em nós. E nós veremos um grande exército se levantar na terra, perseguindo o seu alvo maior, conformar-se à imagem do Senhor Jesus. Amém.